Oi, gente, professora Márcia voltou. Então, não deu para falar tudo, né, naquele vídeo. Muito acostumada com aquele outro, né, aquela outra rede social que os textos e os vídeos eram maiores, né, aí vou ficar sendo interrompida até aprender. Enfim, eu terminei um outro vídeo falando do Comênios, como é que a história da didática veio parar dentro da educação, a palavra didática, o exercício didático, né, e falei que ele tinha aspirações não muito nobres, né? Aparentemente, parecia que o trabalho dele, nossa, era esplendoroso, porque afinal de contas, num ambiente social, no contexto social, onde mulheres não podiam estudar, pobres não podiam estudar, não conseguiam ter acesso, né, à alfabetização, ele vem com essa proposta de não, peraí, vamos ensinar todo mundo a ler e escrever, mas a real intenção dele era que todos aprendessem a ler e escrever para serem convertidos em protestantes, né? Terem a mesma fé, a mesma moral, o mesmo valor ético que ele. Então, levando essa questão religiosa para a sala de aula, né? A gente não vai muito se ater às questões religiosas aqui, porque não é esse o objetivo desses vídeos curtos sobre arte, mas já que a gente está falando de uma ou outra palavra e se debruçando em cima dessas palavras para entender o caminho de arte hoje dentro da educação, acho que não dá para desprezar tanto assim a palavra protestantismo. Então vou falar um pouquinho por cima para vocês. Obviamente que tudo que eu falo aqui, né, através desses vídeos curtos que a gente começou a fazer agora, seria muito interessante que tivesse desdobramentos de pesquisas da parte de vocês curiosos, navegantes insanos, exaustos das redes sociais, fossem, né, até as IAs ou o padrão mesmo e procurassem saber mais sobre o assunto, né? Não acreditem em mim, vão lá e procurem, pesquisem, vão atrás, tá bom? Então, enfim, o protestantismo, vou falar um pouquinho dele, né? Bom, a palavra protestantismo vem, né, da palavra protestante, que é aquele que não aceita alguma coisa, argumenta contra, né? Não quer, não aceito, não gosto, estou protestando. Não quero fazer igual você, acho que o que você está fazendo não está legal, quero fazer diferente. Então, essa palavra está muito ligada a uma pessoa chamada Martinho Lutero, que viveu por volta também de 1400, 1500, tá? Ele era um alemão, ele era frequentador da Igreja Católica, ele era católico, mas em algum momento da vida dele ele começou a divergir de algumas ideias, começou a não curtir algumas ideias e falou, não, peraí, isso aqui está errado, isso aqui eu acho que não concordo, enfim, começou a fomentar discussões. Dentro dessa fomentação de discussões ele teve apoiadores, gente que começou a pensar melhor ou pensar igual ele, e isso deu uma força muito grande para esse movimento, para essas discussões, para esse protesto, e a igreja resolveu expulsar ele por volta de 1500 e alguma coisa, tá? Não lembro exatamente a data, mas 1520, alguma coisa, dá uma googada aí e procura a data exata se isso te interessar muito, tá bom? Então, a partir de então, surgiu uma nova ordem religiosa, que era o protestantismo, que, como eu falei um pouquinho no vídeo anterior, a gente chama vulgarmente ou simploriamente de evangélico ou de crença ou de crente, né? Lembrando que todo mundo que tem uma crença, que acredita em algo, que professa uma crença, é um crente. Então, o modo é simplório demais para se referir a uma pessoa que pertence ao protestantismo, a ordem religiosa do protestantismo, né? Mas estou só explicando aqui mais esmiuçadamente, porque às vezes vou estar falando uma palavra repetidamente e que quem está me ouvindo não está sabendo balela do que está acontecendo, tá bom? Beleza. Então assim, surgiu uma nova ordem religiosa, só que não tão nova assim, porque o Lutero levou com ele também muita coisa que ele pensava e que achava interessante da Igreja Católica, como a crença num Deus trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus como o Salvador, né, dos pecados, da remissão dos pecados, a questão da pessoa morrer e ter uma vida muito melhor no céu ou ser punida eternamente no inferno. Essas crenças, né, que vêm
temperadas pela Bíblia, né, que é um livro considerado sagrado para aqueles que são cristãos, tá bom? E que o Comênios era um educador, né, e que levou essas ideias morais e éticas para dentro da instituição escola, né, que é uma coisa hoje inadmissível, né, porque hoje a gente tem lei que nos ampara, né, contra essas invasões morais e éticas, né, desde 88, quando a gente tem a nossa Constituição, a nossa última Constituição, que ainda é vigente. Todos nós somos livres para crer no que quiser, para professar a crença que a gente quiser. A escola é laica, quem também não conhece essa denominação laica, quer dizer que a escola deve ser neutra diante desses argumentos, dessas ideias, não que a escola seja proibida de falar sobre isso, né, sobre religiões, sobre crenças, né, é até interessante que a escola fale para que haja informação e não preconceitos, né, como a gente vê hoje, muitas pessoas ainda com muitas reservas quanto a algumas crenças, né, então deve-se sim abordar esse tema com uma frequência constante, com informações, para que haja cada vez menos intolerância e menos preconceito, tá? No entanto, é importantíssimo lembrar da questão laica, né? Então, mesmo que algum educador queira fazer esse trabalho de informação sobre religiões dentro da escola, tem sempre que lembrar que não dá para ele puxar a sardinha para a brasa dele ou para o que ele acredita, porque isso é inconstitucional e isso é crime, tá bom? Então, assim, se o Comênios vivesse nos dias atuais, ia ficar muito ruim para ele, mas enfim, não tinha a Constituição ainda, estava tudo certo, foi considerado nobre o pensamento dele, a didática, que é uma coisa que eu comentei com vocês, que é uma ferramenta onde você descobre uma maneira de ensinar alguém, uma forma de ensinar alguém, mas que não funciona para todos da mesma forma. E a ideia do Comênios era, todo mundo aprende igual, no mesmo ritmo, né? Por isso daí vieram as cartilhas, enfim, tem vários desdobramentos que a gente vai aqui nesses vídeos curtos esmiuçar, falar devagarinho, que o buraco é grande, né? O assunto é grande, não dá para falar tudo de uma vez só e nem tão rápido, porque a gente precisa de muita reflexão, né? E então falamos aí um pouquinho do protestantismo, da ideia do Comênios, e veja que, embora venha com um viés assim moral e ético, a gente hoje ainda vive uma situação muito conturbadora dentro das instituições educacionais, que é a inclusão das pessoas com necessidades especiais, né? Ou como fazer com que essas pessoas consigam ter equidade. Ainda existe também um pouco de confusão com relação à palavra equidade. Vamos lá pensar nas palavrinhas, né? Que é dos detalhes que a gente se alimenta. Então, equidade é quando a escola ou a gente possibilita que alguém com menos condições de fazer algo consiga. Então, por exemplo, eu sou pequena, sou baixinha, mas quero ver alguma coisa que está num lugar muito alto. Então, eu subo numa cadeira, eu quero alcançar algo muito alto. Subo numa cadeira, subo numa escada, né? Não necessariamente eu vou deixar de alcançar aquilo, vou deixar de fazer aquilo, porque a minha perna não é tão grande, porque o meu braço não é tão grande. Então, equidade é quando tanto as instituições, ou como os educadores, ou a família, consegue criar ou articular meios de aquelas pessoas que têm menos condições de chegar em algo, consiga chegar lá. Falei aqui das pessoas com necessidades especiais, mas isso abrange um leque muito grande da sociedade brasileira, principalmente as pessoas negras, pretas e pobres, né? Porque já nascem à margem de uma sociedade, desacreditados, e que muitas vezes não são bem vistos por usufruírem de políticas públicas de equiparação social, né? Eu vou parar aqui o vídeo de novo, porque não vai dar tempo de eu falar muita coisa, mas beleza. Próximo vídeo aí eu vou falar um pouco sobre como é que as pessoas veem a arte nos dias de hoje, né? Sem esse viés aí religioso,
mas ainda muito desacreditada dentro das instituições educacionais.